O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 4, Em Silêncio. E disse Paulo de Tarso: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 6. Pois bem, amigos, o que Paulo quis dizer é que quando nós fazemos algo de coração para alguém, estamos motivados pelo bem que já nos é intrínseco, já introjetamos, e que isso não carece de publicidade, de aplausos e de plateia. Estando consolidado em nós, nos acompanha os pensamentos, os atos, então não temos mais a necessidade de exibirmos aos outros. Caso exista tal necessidade de publicidade, deveremos então nos atentar para um sentimento que provavelmente ainda não esteja plenamente consolidado, agregado às nossas inclinações mais honestas e estáveis, e que nossa maior preocupação talvez seja a de mostrarmos aquilo que em nós brilha, mas que ainda realmente não está plenamente brilhando em nós. Pois então, Emmanuel nos diz: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Podemos analisar por esta primeira fala de Emmanuel, amigos. Essas citações mostram claramente que nossas virtudes e boas intenções devem estar a serviço do bem, é o propósito divino, que praticamos em auxílio dos nossos irmãos, com humildade, tendo cuidado de não magoar os mais fragilizados e sempre, mas sempre que possível, levando aos nossos irmãos a mensagem do Mestre Jesus, as lições do Evangelho, enfim, uma palavra de amparo e conforto para as suas dores. E esse trabalho, Martinha, é um dever cobrado a qualquer pessoa que já conheça as mensagens de Jesus. Sabemos que a quem muito é dado, esse mais será cobrado. Esse trabalho é um dever cobrado a qualquer pessoa que já conheça as mensagens de Jesus e estude o Evangelho. E assim sendo, deve seguir a orientação de fazê-lo em silêncio, sem alardes e sem vaidades. Então nós sabemos, estudando a doutrina, que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Trago aqui mais um comentário do nosso grupo, então, da Regina, onde a narrativa de Emmanuel, ela é uma instrução primorosa, se pararmos para pensar. Ela é primorosa para aqueles que já buscam conhecer e colocar em prática, em suas próprias vidas primeiramente, meus amigos. Em prática, aprendendo os evangelhos, os ensinos que o Mestre Jesus nos deixou. Há no Evangelho uma passagem em que nos diz: tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Por quê, meus amigos? Tudo à nossa volta tem um propósito divino e a todos foi confiado patrimônios, capacidades para a redenção, a nossa redenção. Os talentos são o amor e, sendo assim, deverão ser multiplicados pelas ações de amor. Tudo à nossa volta
pode ser multiplicado. Olha, que coisa mais linda! Assim como tudo que angariarmos será devolvido ao Criador. Todas as coisas pertencem ao nosso Pai. Tudo à nossa volta pode ser multiplicado, meus amigos. Assim como tudo que angariarmos será devolvido ao Criador, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, Deus. E devemos honrar as tarefas que nos foram confiadas. E também trago uma outra citação, lá de Emmanuel, fazendo de coração a vontade de Deus. Muito bem. E Emmanuel continua nos dizendo: tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Isto é, se nós observarmos a vida material, veremos com frequência que o homem é um refém do mundo. Ele espera por aprovações, por troféus, como uma espécie assim de validação de suas conquistas, que geralmente são expectativas falsas de suas pobres ilusões. De suas próprias ilusões. Como nos enganamos, não é, Paulo? Porque muitos acreditam que ao executar tarefas nobres e valorosas, estarão angariando companhias, gratificações, admirações, aplausos e muitos agradecimentos, se esquecendo de que devemos trabalhar sem esperar nenhum tipo de retribuição. Enquanto permanecermos na ignorância da nossa soberba, os prejuízos continuarão sendo muitos e os louros serão poucos. Emmanuel ainda esclarece: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Nós temos aqui a alegria de fazer uma análise desse comentário do Emmanuel, onde ele reforça que há muito tempo isso ocorre, mesmo com o trabalho sendo executado, mas as mãos que os executam o fazem sob a assistência do orgulho pessoal e do engano coletivo. Exatamente, Martinha. Tudo à nossa volta tem esse propósito, divino. E a todos nós foi confiado esses patrimônios, essas capacidades, as virtudes, também as responsabilidades, sobretudo a disciplina, para que nós possamos nos reabilitar. Então, Paulo, essa disciplina para reabilitar tem a outra fala de Emmanuel: vai e serve. Vai e serve. O Cristo, exemplo vivo, trabalhou e serviu. Suas palavras eram luz, bálsamo e esperança. Vai e segue como ele e continua a servir sem olhar para trás, mas olhe para avante. Vá avante. Nós temos esse ensinamento da doutrina que nos diz que embora hoje nós detectemos erros cometidos no passado, nós devemos usar esses erros para nos aprimorarmos agora, para deixarmos de cometê-los agora. Mas não devemos nos aprisionar a eles, porque se nos aprisionarmos a eles, estaremos estancando essa nossa caminhada para frente. Então, como diz aqui, como você disse, temos que continuar servindo sem olhar para trás. Mas esse sem olhar para trás não é de forma totalmente irresponsável. O que erramos lá atrás deve nos servir de lição para as devidas correções daqui para frente. E Emmanuel continua nos dizendo: não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio.
Foge às referências pessoais e aprendas a cumprir de coração a vontade de Deus. Pois é, aqui nós podemos dizer que os olhos da carne são tudo que se mostra por fora, mas que se esconde por dentro. E os ruídos da boca são essas palavras nobres, admiráveis e os discursos majestosos contrapostos aos pensamentos rastejantes, interesseiros e egoístas. Sabe, Paulo, a tua fala anterior me ocorreu um pensamento que eu gostaria de trazer, porque nós estamos então encarnados, aqui nós conversando, e nós então já sabemos que a nossa evolução externa é a que o homem domina. Então, o ambiente que ele está, que o cerca, ele tem esse domínio, ele tem esse controle, podemos dizer, visual, de saber até onde ele quer ir. É um controle ilusório, digamos assim, mas sim. Mas é pela evolução interna que adquire as virtudes. Então eu construo, eu trabalho, mas eu esqueço às vezes que o meu entendimento teria que ir para a visão espiritual. Essa onde o Emmanuel, então, ele quer que em silêncio eu faça essa construção. Nós devemos edificar a nossa casa, então, meus amigos, para que ela seja um refúgio seguro, essa casa espiritual, de harmonia com o Espírito. Eu, Martinha, encarnada nesta caminhada, sabendo que as nossas condições ainda é de devedor. E como tal, então, devedor, devemos nos deter no trabalho, aquele que vai ser vigoroso para o pagamento de alguns desses débitos e também para nós fortalecermos. É isso que eu tinha acabado de falar, é que esses erros, esses débitos, né, nós devemos pagar da seguinte forma, corrigindo nossas ações daqui por diante, daqui para frente. Mas eles estão lá, eles aconteceram. Não devem ser grilhões que nos paralisem. Devem ser sim ensinamentos que a gente use para a partir daqui para frente nos melhorarmos e podermos servir o próximo, se possível. Paulo, quando o Emmanuel fala ali para seguir e servir, são palavras tão bonitas que atentam o nosso pensamento a entender que o progresso vai me levar de qualquer forma. Eu vou ter que seguir o curso natural, com alegria ou com dor, com tristeza. Mas além de eu seguir, eu só vou progredir de fato quando eu servir. Porque eu posso estar muito satisfeita com a vida atual, achando que eu estou progredindo. Mas a pergunta, eu estou servindo? Porque o progresso, ele precisa do apoio um do outro. Progredir em grupo, progredir individualmente, requer sempre o servir. Nos estudos parece tão presente. E voltando novamente às citações da própria doutrina, né? Não basta que não façamos o mal. É preciso fazer o bem. Ou seja, não fazer o mal pode significar tão e só simplesmente nos mantermos ociosos, paralisados, estagnados. Também não é a prática requerida nos ensinamentos do Evangelho. É preciso que nos desacomodemos e façamos o bem. E o progresso, ele tem que ser espiritual. O que você está dizendo, Martinho, é que não basta eu aqui viajando, caminhando nessa existência, achando que estou por cima, né? Progredi, trabalhei, suei, fiz tudo e estou vivendo os louros daquilo que eu consegui progredir. Mas é ilusório, porque quando daqui me for, se eu não fiz nada de melhor para o próximo, todo o meu esforço fica. E aí eu vou sem adquirir progresso algum, espiritualmente falando. É a casa edificada que nós falávamos anteriormente. E veja que toda essa construção material, todo esse teu esforço construído aqui, você não leva. Ele fica aqui para os teus herdeiros. Mas esse esforço, essa fortuna, etc., que possa ficar aqui para os teus herdeiros,
nos leva para outro capítulo muito falado no Evangelho, que é, muitas vezes, a fortuna nos é mais difícil enfrentar do que a pobreza, porque você nasce num berço de ouro, tem tudo nas mãos, e o teu, digamos assim, o teu movimento em prol do outro, ele praticamente se anula. Por isso? Então temos que realmente entender que a nossa missão aqui é sim viver o Espírito. Entendermos que temos que nos melhorar para esse progresso espiritual. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Sim. É resgatarmos as dívidas e nos melhorarmos para a nossa caminhada evolutiva. Como a Martinha já disse várias vezes, não é proibido trabalharmos e enriquecermos. Não é proibido. Na verdade, a vida terrena também tem esse propósito de evoluirmos materialmente, de crescermos. Mas esta é uma asa. A outra asa tem que também ser contemplada. Uma vez que evoluirmos e crescermos e obtivermos, né, os ganhos materiais, eles têm que ser pensados e distribuídos com a comunidade, com o próximo. Bom, nesse passo, precisamos viver então a mensagem do amado Mestre para poder nos servir. Devemos fazer o bem, ouvindo e vendo Cristo em tudo e em todos, nos considerando servos do Senhor e cumprindo os nossos deveres fraternos sem olharmos a quem no anonimato, ou seja, doarmos esses bens que adquirimos, doarmos esse progresso material que tivemos aqui, mas eu não preciso ir lá dizer que sou eu que estou te dando, ir para as redes sociais, elevar o meu nome. Então esse dever fraterno de ajudar o próximo deve ser feito no anonimato. E Emmanuel nos lembra ainda que na jornada para a frente recebemos muito e assim temos igualmente muito a dar. Regina, aquela passagem anterior do Emmanuel, quando ele diz: não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, o Evangelho também nos oferece aquela bela passagem do Mestre Jesus de olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então ele faz mais um apelo para todos nós que venhamos a ouvir e ver com a alma. Porque nós viveremos bem, como Paulo falou, nesta terra, com os recursos aqui adquiridos, porque as leis do nosso Pai, as leis naturais, dentre elas, nós temos a lei do progresso. Não vamos jogar fora nada, não é para se desfazer de nada, mas eu tenho que angariar os verdadeiros bens que me levarão para adiante em evolução espiritual, ainda aqui nesta terra maravilhosa. Este planeta azul, ele presenteou a todos nós aqui com ele. Então por que nós não vamos viver bem? Vamos viver, mas em silêncio, fazendo o trabalho, construindo em silêncio. Nós não precisamos propagar para o mundo as nossas qualidades, as nossas virtudes, e nem o bem, como a Regina falou. Nós podemos fazer muito em silêncio. Dentro das nossas casas, não, saindo, buscando os irmãos. Nos grupos de estudo, é outro momento de crescimento. Nas leituras, nos programas que nós podemos assistir que vão nos elevar. Mas esse silêncio é uma construção íntima do ser. Mas estamos no caminho para aprender. Que coisa mais boa, estamos aqui, nesta bela terra. Sigamos todos juntos, unidos, rumo ao progresso que o nosso Pai quer para todos nós.